Meu nome é Robinson. Eu sou fã da Carta da Saudade e do Eli Correia desde criança. Escutava as cartas com a minha mãe. E a Hora da Saudade é um marco na minha vida. É um marco cultural para mim. Eu adoro ouvir as histórias das pessoas, a vida dos santos, das personalidades, às vezes cartas de terror. Enfim, é uma lição de vida e emoção sempre ouvir a Carta da Saudade. A minha carta. No ano de 2010, eu havia me tornado cristão e estava num relacionamento amoroso muito bom. Aquela que viria a se tornar a minha esposa. Então, olha, no ano de 2010, eu havia me tornado cristão e estava num relacionamento amoroso muito bom com aquela que viria a se tornar minha esposa, Aline. Naquela época, em 2010, nós viajávamos muito. E um dos lugares que estávamos ansiosos por conhecer era São Tomé das Letras, em Minas Gerais. Apesar da fama do local, quanto ao uso de drogas, uso de maconha, enfim, mas nós não fomos nem de longe com esse intuito. Muito ao contrário. Por isso eu fiz questão de mencionar sobre ser cristão. Sim, eu havia me tornado cristão, estava num relacionamento amoroso muito bom com aquela que viria a tornar-se minha esposa, a Aline, e tinha uma ansiedade muito grande de conhecer São Tomé das Letras, mas não pelo que falam, de que lá há muitas drogas, há muita maconha, nem de longe nós pensávamos isso. Escolhemos o local pela beleza natural. Porque é uma cidade realmente linda, mística, com belezas naturais fortes e de todos os tipos. Inclusive, junto com essa carta, eu estou mandando muitas fotos para o Eli Correia ver os nossos vários momentos lá em São Tomé das Letras. Estávamos muito felizes, empolgados com tudo o que víamos desde que chegamos lá. As belezas naturais, as paisagens, são de tirar o fôlego. Fora que é uma cidade de pedra, algo muito inusitado. Chegamos numa sexta-feira já anoitecendo, e logo nos acomodamos e fomos dormir. Queríamos logo de manhã, mas aproveitar assim já o raiar do sol em São Tomé das Letras. Então, no sábado pela manhã, tomando café, reparei que a Aline estava um pouco distante, um pouco diferente, e perguntei: dormiu bem, amor? Hein? Dormiu bem? Ela então respondeu: mais ou menos. Acho que você não ouviu a festa que estava acontecendo no quarto ao lado. Festa no quarto ao lado, amor? Você não ouviu? Que barulheira, sabe? Música alta, e fora, sabe, um monte de coisa tal. Foi difícil eu dormir. Eu achei estranho, porque eu realmente não escutei nada. Perguntamos para o pessoal da pousada, onde nós nos instalamos, e ninguém também escutou nada. Falou: olha, que nós sabemos ou tenhamos ouvido nada. Bem, tomamos o café, voltamos para o quarto. Ao entrar no quarto para preparar as coisas, para a nossa aventura do dia, conhecer enfim São Tomé das Letras, olhei pela janela do quarto e tudo estava tão calmo, sem vestígio de festa, sem vestígio que tivesse acontecido uma coisa, uma balada, como a minha mulher, como a Aline falou. Tudo estava calmo. E essa pousada, ela é independente, os quartos. Então, cada quarto tem quintais grandes, limpos. É como se fosse uma pequena casa para você usufruir. Então, quintais abertos, com pouquíssimas casas. Então, eu pensei comigo, ainda reparando que a Aline não estava muito bem, estava mais ou menos, Falei, ela deve ter sonhado, deve ter imaginado, porque
Bem, durante o dia passeamos bastante. Fomos à misteriosa Gruta de São Tomé, onde se refugiou o escravo João Antão. Subimos na Pedra da Bruxa, uma pedra enorme que parece ter a silhueta de uma bruxa. Depois fomos a um local chamado Cruzeiro, onde tem uma cruz com uma vista maravilhosa. E em seguida fomos à Casa da Pirâmide. Não, tudo isso, gente, é maravilhoso em São Tomé das Letras. No domingo, exploramos as cachoeiras, vimos a Pedra do Elefante, parecidíssima realmente com um elefante. E até encontramos uma cobra coral pelo caminho, que eu estou mandando a foto para ele correr a ver. Até encontramos uma cobra coral no caminho. Então fomos até um local chamado Ladeira do Amendoim, onde há um tipo de magnetismo e de ilusão óptica. Cada um diz uma coisa. Eu sei que ouvimos até que carros desligados sobem a ladeira, como se fossem atraídos por uma força invisível. Chama-se Ladeira do Amendoim, onde há um tipo de magnetismo e de ilusão óptica impressionante. Chegaram a nos dizer que tem carros até desligados que sobem a ladeira como se fossem puxados por uma força invisível, por um imã. Perto da Ladeira do Amendoim existe uma gruta, a Gruta do Carimbado. Gruta do Carimbado. Na época em que fomos, esta gruta estava aberta para visitação. Parece que hoje não se pode mais ir nessa gruta. E no caminho da Gruta do Carimbado existem algumas pedras empilhadas. E eu fiquei curioso e pensei, quem será que empilhou essas pedras desse jeito, dessa maneira? Algumas bem pesadas. Mas algum viajante deve ter colocado essas pedras assim empilhadas. E eu sempre tive mania de levar alguma pedra dos lugares em que visito, ou que visitava. Eu sempre tive essa mania de levar alguma recordação do local. Não é comprar, assim, pegar alguma coisa, sabe? E principalmente pedra. Então eu fui até o monte dessas pedras e peguei uma pequena que estava na ponta de uma pirâmide de pedras. E coloquei no bolso. Chegamos na Gruta do Carimbado. A Aline não quis entrar. Ficou meio receosa de entrar na gruta. Se sentiu meio assim, quando a pessoa está meio tensa. Receio. Alguma coisa assim, sabe? Tipo medo. Ela não quis entrar. Ficou me esperando do lado de fora. Eu caminhei sozinho, então, para dentro da Gruta do Carimbado, com apenas uma pequena lanterna. Lá dentro da gruta é muito interessante. Você acha que a gruta vai acabar? O caminho vai se estreitando? Mas de repente aparecem grandes galerias. É fantástico. Você pensa que está acabando, aí você passa por uns lugares assim, daqui a pouco abrem assim umas galerias. Nossa, é fantástico. Em determinado momento, eu senti um vento muito forte. E um barulho de vento, sabe aquele barulho que faz assim, ó, aquele vento canalizado. Já ouviram esse vento? Esse barulho muitas vezes aparece em filmes assim de assombração, em filmes de terror, quando dá aquele vento. Um vento assim. Mais ou menos assim. Sentido do fundo da gruta para fora. O vento vinha. Em determinado momento que eu estou entrando, caminhando para dentro da gruta, esse vento que vem do fundo da gruta para fora. Nesse momento eu também comecei a sentir medo. A Aline já estava lá fora me esperando, não quis entrar de medo. E eu comecei a sentir um certo receio, um certo temor. Foi quando eu me dei conta de que eu estava sozinho, num lugar perigoso.
que se de repente acabasse a luz da minha lanterna, ou qualquer outra coisa do tipo, eu não conseguiria voltar e sair de lá. Aí que eu me atentei, falei, Deus me livre se vai acontecer dessa lanterna, dessa pilha acabar. E como é que eu faço para voltar? Porque gruta não é só assim um lugar aberto. Vários lugares para você, pensa que está acabando, aí você entra, abre uma outra. Pensa que está acabando, abre outra. É muito, mas muito, chama-se gruta do carimbado. Além do que, o ar começa também a ser rarefeito. O ar começa a diminuir. E também, por outro lado, eu não sei, pode ser até um ar contaminado com alguma coisa magnética. Pode até ter algum bicho morando lá dentro que a gente nem imagina, a gente não sabe. Eu percebi, quando estava sendo imprudente comigo mesmo, eu percebi que estava sendo imprudente comigo mesmo e pensei, esse vento, se fosse vento mesmo, um vento físico, mexeria meus cabelos, minhas roupas. Mas olha, eu só estou ouvindo o vento. Aí que eu parei, eu só estou ouvindo o vento, cadê o vento? O vento parecia que vinha do fundo para fora e passava por mim. Mas só que aí eu reparei que eu não sentia vento nenhum, não balançava nada, cabelo, nada. Mas que vento é esse? Nada. Na verdade, eu sentia o vento na nuca e na espinha, mas não no corpo, assim, nem a roupa, nem cabelo. Era só um vento, aquele barulho. Aí eu sentia na nuca, sentia na espinha, só isso. Comecei a sentir calafrios e tratei de ir direto para a saída bem rápido. Passou pela minha cabeça que aquela lanterna poderia se apagar. Não deu, aí eu vou ficar aqui. Não, pelo amor de Deus, vou sair logo. Saí todo sujo, carimbado de barro. Acho que é por isso que a gruta tem esse nome. A gruta do carimbado. Eu saí mesmo carimbado de barro, olha, dos pés à cabeça. Ao conversar com moradores da região, eles falaram de um tal Chico Taquara. Chico Taquara, uma pessoa que morou lá e realizou muitas coisas lá. Diziam até que certos trabalhos, certos milagres, e que era visto em 2 lugares ao mesmo tempo. Chegaram a dizer que esse tal de Chico Taquara, que morou ali naquela gruta, diz que ele chegava a ser visto até em 2 lugares ao mesmo tempo, ou seja, nem ser humano parecia ser. Porque como é que um ser humano pode estar aparecendo em 2 lugares? Disseram ainda que talvez fosse uma criatura de outro mundo, esse tal Chico Taquara. Disseram também que a tal gruta do carimbado ia até Machu Picchu, no Peru. Falaram para mim, se você continuar, é que ninguém vai fazer essa loucura, né? Mas se você continuar aqui por essa gruta, se for continuar, você vai até o Machu Picchu, né? Que fala Machu Picchu, lá no Peru. Sim, a cidade dos Incas. Mas é verdade mesmo isso aí? Isso aí é lenda? Isso aí é uma fantasia que o povo criou? Não, olha... falam, sério mesmo, falam que desta gruta você pode chegar a Machu Picchu, lá no Peru. Pode chegar. Só que quem vai andar por esse mundo, né, cruzar daqui até o Peru por baixo? Mas dizem que chega até lá. Falei, nossa, que coisa, hein? Foi uma loucura, gente. E se eu tivesse sabido antes, a sorte que não aconteceu nada, mas se eu soubesse de tudo isso que o povo falou, desse tal Chico Taquara, desse tal lugar aí, da gruta carimbado, que vai até o Machu Picchu, se eu me perdesse, teria ficado lá para sempre. Até que a nossa viagem a essa terra tão linda acabou. Mas estranho. Lugar tão lindo, lugar maravilhoso, achamos tão bonito, gostamos muito, mas algo estranho estávamos sentindo. Algo estranho estava fazendo com que a gente meio que se sentisse mal, meio diferentes. Uma tristeza. Mas foi um lugar tão bonito,
O Eli Correia pode até conferir com as fotos que nós estamos mandando. Sabe, lugar assim de cinema mesmo. Lugar maravilhoso. Mas só que estávamos tristes. Nós saímos de lá meio que diferentes. Aí eu pensei, será que talvez seja pelo fim da viagem? Pelo fim das férias? Porque nós marcamos essa viagem para ser o fim das nossas férias. Será que é por isso que nós estamos meio tristes? Sabemos lá. Chegamos em casa. Porém, em casa, nada daquela tristeza, daquela melancolia, daquela leve depressão passar. Nada de sair da gente. Desfizemos as malas, tomamos um banho, fomos para a cama. Mas os dias foram passando e nada. Seguíamos um tanto tristes. Eu e a Aline. Certa noite, estava revendo algumas fotos, quando o nosso cachorro Johnny começou a latir, muito assustado. Começou a latir para a parede. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Ele latia e chorava. Uau, uau, uau! Uau, 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 uau! O que esse cachorro tem? Ele late para a parede e chora. Parecia estar com medo de alguma coisa. Uau, uau, uau! Sabe quando o cachorro dá aquele... Uau, uau, uau! Parecia que ele estava com medo de alguma coisa. Eu olhava e não via nada, mas ele olhava para a parede, latia e chorava, até que ele literalmente grudou em mim. Johnny, o nosso cachorro, tremia, latia e chorava, chorava e latia. Pensei que talvez ele tivesse visto uma lagartixa. Pode ser uma lagartixa, a gente não viu, sei lá, algum bichinho que de repente, que de repente assustou ele. Mas, de repente mesmo, aconteceu de um ambiente começar a escurecer. Assim do nada, como se uma nuvem começasse a escurecer ali, exatamente ali onde nós estávamos. E uma sombra surgiu. Essa sombra atravessou a parede. Eu vi com os meus próprios olhos. Foi nisso que Johnny, o nosso cachorro, começou a fazer xixi no chão. Ele de repente soltou a urina, ele soltou o xixi. A Aline, que estava distraída do outro lado, viu e ficou brava. Johnny, vai fazer xixi no jornal, Johnny? Que negócio é esse de fazer xixi aqui? Que estranho. Ele nunca fez xixi fora do lugar. O que está acontecendo? E por que ele está chorando, amor? Por que ele está chorando, latindo, que parece que está com medo de alguma coisa? Eu pedi que a Aline tivesse calma. Amor, calma. O que está acontecendo? Calma. Eu pedi que a Aline tivesse calma com ele, com o cachorro, tivesse calma, porque agora aquela sombra, de repente, passou a encarar a gente. Uma sombra dentro ali, com a gente vendo aquelas fotos, era estranho. Não parecia um espírito de pessoa. Era algo diferente, que eu não sei explicar. Era um vórtex negro. Uma imagem distorcida. Não tinha face, não tinha corpo. Somente era uma sombra que flutuava. E um sentimento de angústia, de desgosto, pareceu me dominar. Estava insuportável. Até que a Aline virou para olhar para a gente, e ela soltou um berro. Abriu a porta e saiu correndo. E é quando
aquela espécie de nuvem escura que escureceu aquele ambiente, ficou flutuando, fala com uma voz gutural: eu quero a pedra. Eu quero a pedra. Quem mandou você pegar? Eu quero a pedra. Me lembrei na hora da pedra que eu tirei de cima da pirâmide lá, sabe aquele lugar que nós estávamos indo? Lá exatamente a caminho da Gruta do Carimbado. Então, eu até comentei, quem foi que teria colocado aquelas pedras assim, tão bem colocadinhas uma sobre a outra, e num dado momento havia uma pirâmide, eu tirei a pedrinha de cima da pirâmide, e agora, aquela nuvem ali, primeiro o cachorro latindo para a parede, chorando, uivando, de repente aquela nuvem, sabe, o cachorrinho que faz xixi, a Aline que estava do outro lado não estava percebendo o que estava acontecendo. De repente, aquela sombra olha para a gente e aquela voz ecoou, uma voz gutural, uma voz como se fosse uma voz cavernosa, vinda do fundo de uma caverna. Eu quero a pedra. Quem mandou você pegar a pedra? E a voz continuou. Eu pedi desculpas. Eu expliquei que não sabia que as pedras eram dele, sei lá, não podiam. Então eu peguei as pedras que trouxe de São Tomé das Letras, peguei o cachorro no colo, a chave do carro, saí correndo para fora. Aline estava me esperando lá, chorando com muito medo. Fomos dormir na casa dos meus pais em Osasco. Mal consegui explicar para eles o porquê. Eles ainda tiraram sarro. Que é isso, Aline? Que é isso, Robinson? Vocês desse tamanho, com medo de assombração? Com medo de assombração? Vocês estão brincando, hein? O que eu tinha a fazer era devolver as pedras. Mas eu não poderia voltar a São Tomé das Letras. Então, eu dispensei as pedras no matagal e pedi desculpas para aquele ser, um ser que eu não sei nem bem como definir, era uma sombra que foi escurecendo aquele lugar onde eu estava ali, sabe? E pedi desculpas. Nossa casa, que era alugada, preferimos devolver e nos mudamos. E com isso eu aprendi algo para nunca mais esquecer. Da natureza, especialmente de um lugar como São Tomé das Letras. É um lugar assim, mágico. É um lugar assim, todo místico. Só misticismo. Eu imagino que aquele ser morava dentro da gruta e nos acompanhou até em casa, por conta da tristeza que estávamos sentindo. Saímos de lá, chegamos em casa, fizemos a viagem, aquela tristeza. Realmente, nós concluímos que São Tomé das Letras tem muitos mistérios e lendas. Mas hoje eu acredito que muitas lendas são histórias verdadeiras. Eu até voltaria a São Tomé, mas com muito respeito. E nunca mais, se um dia voltar, hei de pegar nenhuma pedra de lugar algum. Nunca sabemos que almas podem habitar nessas grutas, nessas cavernas. Que almas podem habitar nessas pedras, desses lugares místicos. Você só tem que saber que tem muita energia.
muita história. Da natureza nada se tira. Quando um dia, se eu voltar a São Tomé das Letras, eu só vou apenas observar. Apenas observar. Porque nunca mais quero ter a experiência que eu tive. Eu trouxe sem querer da pontinha da pirâmide aquela pedra. Eu sempre gosto de trazer alguma coisa dos lugares onde vou. E fui justamente daquelas pedras, seguindo para a caverna, para a gruta, que dizem que daquele local você sai lá em Machu Picchu, se você for por baixo. Dá ligação direta com Machu Picchu. Eu quero a pedra. Quem mandou você pegar a pedra? Eu quero a pedra. Quem mandou você pegar a pedra?